A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo e vamos a mais um momentinho em que nós estaremos aqui meditando da gloriosa palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo. Irmãos, deixa o teu joinha, o teu comentário, mas muito mais do que isso, compartilhe, porque evangelizar se faz necessário. Vamos nos apressar para levar a palavra do Senhor aqueles que ainda não conhecem. Vamos trabalhar enquanto é dia, amém? Hoje a nossa leitura fica no Santo Evangelho segundo João, capítulo de número 6, versículo de número 8, a seguir, que diz assim: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Até o versículo de número 11. Irmãos, nós começamos a nossa leitura aqui e dizendo assim, e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Os discípulos estavam ali com um problema a ser resolvido, embora Jesus ele já sabia a procedência com que aquilo seria resolvido. Mas esse problema ele extrapola, do círculo dos discípulos e vai até a multidão. Então apresenta um jovem ali com 5 pães e 2 peixinhos. E André, ele pergunta: mas o que é isso diante de tanta, diante de tantos? O que é isto para tantos, na verdade? O que é isto para tantos? Porque se tratava de muita gente. Eram mais de 5.000, era um número de quase 5.000 homens. Não se contava crianças e mulheres. Eram quase 5.000 homens. Então era uma multidão a sumir de vista diante dos olhos deles. Mas aparece aqui um jovem com uma fé maravilhosa de se ver. Ele apresenta a Jesus o que ele tinha, o seu lanche, sabendo que quando apresentasse para Jesus, algo sobrenatural aconteceria. E foi o que aconteceu. Ele apresentou para Jesus o que ele tinha. E Jesus pegou aquilo que ele tinha, deu graças ao Pai e disse aos seus discípulos: agora reparte pela multidão. E vamos finalizar o texto que nós lemos, dizendo assim, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam. Ou seja, não foi algo contado assim, X para tanto, não. O quanto eles queriam que fosse servido, eles foram servidos ali. Porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas o que me chama a atenção aqui, os versículos acima, de um discípulo que já estava com Jesus ali aproximadamente há 1 ano. Porque inicia-se o texto dizendo que próximo à Páscoa novamente. E esse ainda não tinha uma fé madura, uma fé firmada o suficiente para poder acreditar que aquilo que era apresentado a Jesus, algo sobrenatural aconteceria. E é nisso que eu quero chamar a sua atenção. Não importa a situação com que você tem passando ou o que você tem nas suas mãos, mas pega esse pouco, não é quantidade, mas é o que você tem nas suas mãos e apresenta a Jesus. Essa causa na justiça, que você não tem condições de seguir com ela adiante, apresenta a Jesus. Esse casamento que você já não tem mais recurso para poder salvar por si próprio, apresenta a Jesus. Esse seu filho que os seus conselhos já não estão mais servindo, não há mais o que você fazer porque já te resta tão pouco recurso.
mas apresenta essa causa para Jesus. Ei, foi lhe dado uma família e você prestará conta de tudo quanto o Senhor lhe deu. Talvez tudo que você tem hoje é um joelho para dobrar diante do Senhor e se apresentar diante dele, mas apresente diante de Jesus, porque nada daquilo que nós apresentamos para Jesus fica sem resposta, fica sem solução. Talvez tudo que você tem hoje é um pouquinho de fé, mas apresenta essa fé diante do Senhor Jesus. Apresenta essa tua causa diante do Senhor Jesus. Talvez hoje você nem tenha um louvor. Talvez tudo que você tem hoje é um gemido diante da presença do Senhor. Mas apresenta esta causa diante do Senhor Jesus com aquilo que você tem. Então somente crê e verás a glória de Deus. Então somente crê e verás a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço no seu coração.